Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Estamos trazendo para você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, com o tema Até os Confins da Terra. E a lição é a lição de número 3, que tem como tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Amém, querido? Então, meu amado, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, neste quarto trimestre do ano de 2023. Queridos, o nosso texto áureo está em Isaías 49, versículo 6, que diz desta forma: Disse mais, pouco, e que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A verdade prática da lição é a seguinte: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A leitura bíblica em classe, amados, está em 1 Reis, capítulo 17, e nós vamos ler a partir do versículo 8. Amém? E também Jonas, capítulo 1, do versículo 1 e 2. Procedamos assim com a leitura. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhes o filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, nosso Pai, te sou grato pela palavra lida, te sou grato pela lição de hoje, e peço a Ti, Senhor, que abra a nossa mente para entendermos a Tua palavra
fala profundamente aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe você e seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, vai ser um prazer ter você como inscrito. Ative o sininho, deixe o seu like, nos ajude. Com certeza Deus vai abençoar grandiosamente sua vida. Amado, nesta lição nós temos o propósito de estudar a perspectiva da missão no Antigo Testamento. Então, para isso, nós temos como elemento importante a nação de Israel e o amor de Deus manifestado à mulher estrangeira, a viúva de Sarepta, que Elias encontrou e o chamado de Deus a Jonas para ir a Nínive. Então, assim nós podemos ver as evidências no Antigo Testamento que se tornaram muito claras no Novo a respeito da obra missionária, né? Então, vemos aqui, né, como elemento importante, né, a nação de Israel, o amor de Deus manifestado à mulher estrangeira, que é a viúva de Sarepta, que Elias encontrou, né, e também o chamado de Deus a Jonas, para que ele fosse a Nínive pregar o arrependimento, levar a mensagem de Deus. Olha, na lição de hoje, nós temos 3 objetivos. Primeiro, identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Segundo, demonstrar o amor de Deus para com as outras nações. E terceiro, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Tá certo, querido? Então, vamos atentar para esses 3 objetivos que são importantes para compreendermos missões transculturais. Tá certo, meu amado? Então, vamos atentar para a lição de hoje, tá? Bom, na lição passada, né, a lição anterior, nós vimos a natureza missionária de Deus, tá? Por meio da sua relação com Abraão. Essa lição, ela tem o propósito, amados, de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário. E tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas. As narrativas bíblicas. Tá certo, meu amado? E que fala sobre Elias e a viúva, lá de Sarepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive. Bem, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel. Então, no Antigo Testamento, tá, é importante, porque é no Antigo Testamento que nós encontramos esta visão missionária de Deus, a preocupação de Deus com as outras nações. O conceito de missões, amados, tá? No Antigo Testamento, tá? Vemos da forma como nós conhecemos hoje. Não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido. Bem, a palavra-chave hoje é Antigo Testamento, tá? Então, nós vimos aqui que Deus, ele se preocupa com as outras nações. Ele se preocupa com as pessoas individualmente e se preocupa com a coletividade, com a nação. E o primeiro ponto da nossa lição fala sobre um povo escolhido para um propósito missionário. Tá? Então, amados, um povo escolhido para um propósito missionário. O plano de Deus, tá? O plano de Deus nesse propósito. Olha, o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra.
Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Então, nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Então, dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Ainda sobre um povo escolhido, Israel fora escolhido para ser testemunha de Deus, para ser missionário, mas houve falha. Qual a falha de Israel? Olha, os israelitas, eles se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além também de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Então, nesse aspecto, queridos, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, da idolatria, dos pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Entretanto, amados, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Olha, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. A contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Então, nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Ok? Então, queridos, embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Amém? Olha, no segundo tópico da nossa lição, vemos aqui o amor de Deus para com as outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Um certo erudito em missiologia, ele escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões. Afirma que desde o início, Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 até o 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias e no livro do profeta Jonas. Então, nos livros proféticos, nós encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Amados, o amor de Deus para com outras nações podemos ver aqui à luz da experiência de Elias com a viúva de Sarepta. Olha, Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próximo ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e que castigaria Israel, Deus enviou justamente Elias à cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. E quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa. Já estava convencida de que ela
e o seu filho morreriam logo depois. Mas, quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, ela foi abençoada com o milagre da botija, que foi então a multiplicação da farinha e também do azeite. Em seguida, o filho dessa viúva adoeceu e veio a óbito. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa, que ela nunca esperaria. Então, pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e restaurou a vida daquele menino. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, amados, Deus se tornou conhecido de uma pessoa estrangeira. Isto é missão transcultural. Outra experiência sobre esse assunto, do amor de Deus para com outras nações, sobre as missões transculturais, né, é a experiência de Jonas, lá em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Olha, mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de Deus para ir a Nínive, para advertir aquele povo sobre o juízo divino. Juízo este que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Amados, Nínive era a capital da Assíria. A Síria era uma nação perversa, uma nação cruel, uma nação imoral. E Deus estava zangado, contrariado com a Síria, com a grande cidade de Nínive. Mas Deus tem misericórdia. Então Deus manda um missionário pregar o arrependimento, alertar aquela cidade, para que se arrependesse. Olha, amados, lá na Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos departamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei de Nínive, né, da Síria, o rei da Síria, né, ele conclama, ele chama o povo, todo o povo, para jejum e oração. E por isso o juízo de Deus não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta Jonas ficou profundamente indignado. Todavia, amados, o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. Jonas tinha lá as suas razões para não querer a salvação de Nínive. Mas o amor de Deus transcende. Deus é perdoador, é generoso, é misericordioso e Ele não quer que ninguém se perca. Então, queridos, por meio do relato da viúva de Sarepta e também da experiência de Jonas lá em Nínive, nós podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Bom, o terceiro ponto da nossa lição, né, são as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Né? As alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. As alianças de Deus. Olha, com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto,
Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão que o homem perdera com ele. Assim, Deus estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Ainda sobre as alianças entre Deus e a humanidade, nós vemos a aliança incondicional e a aliança condicional. Bem, a aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. E a aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele, Deus, promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições, em caso de não cumprimento, de alguma situação. Assim, por meio das suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, o rei Davi, de uma aliança mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Então, queridos, veja só, há alianças condicionais e alianças incondicionais na Bíblia que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. Nós precisamos estar atentos a tudo isso aí. Então, veja bem, no primeiro ponto da nossa lição, nós vimos Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Israel, ele falhou nesse propósito. Ele não honrou esse propósito. Mas mesmo falhando, Israel ainda se tornou bênção para as nações. No segundo ponto, nós vemos aqui o amor de Deus para com outras nações. E vemos os olhos de Deus sobre todos os povos. E através da experiência de Elias com a viúva lá de Sarepta, como também da experiência de Jonas como missionário lá na grande cidade de Nínive, nós podemos ver aqui o amor de Deus para as nações estrangeiras. Deus se preocupa não apenas com o povo de Israel, mas também com as outras nações. E vimos aqui no terceiro ponto as alianças entre Deus e a humanidade. Então, as alianças de Deus, quando o homem caiu, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Mas Deus, ele providenciou meios para redimir a humanidade, para restaurar a comunhão perdida, Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações. Vimos a aliança incondicional e a aliança condicional. Então, amados, precisamos aprender mais sobre Deus. Então, aprender que há alianças que são condicionais, que dependem da nossa obediência, bênçãos que virão sobre nós, dependendo da nossa obediência, da nossa honradez, de nós cumprirmos com aquilo que nos é dado para fazer. E existem as alianças incondicionais também, tá certo, meu amado? Então, para concluir, vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos.
Por diversas vezes Israel foi advertido pelo profeta para não guardar a mensagem de salvação para si, mas proclamá-la entre as nações, a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas. Então essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões também no Novo, tá? Que é o tema para a nossa próxima lição. Então, querido, não esconda. Quantos de nós estamos escondendo a palavra de Deus, guardando só para nós, tá? Então, amados, Israel ele foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas para proclamar entre as nações. Então não guarde só para si, proclame entre a sua família, entre os seus amigos, proclame a mensagem da salvação. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma revisão rapidinho aqui no conteúdo de hoje. Primeiro, para que Deus chamou o povo de Israel? Olha, o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Então, dessa forma, os israelitas deveriam ser servos e ser testemunhas de Deus, anunciar Deus para as outras nações. Segundo, em que Deus tornou Israel diante de outras nações, né? Deus tornou Israel uma bênção para as nações. E quais os dois exemplos bíblicos, de acordo com a lição, que mostram Deus interessado em pessoas e em nações estrangeiras? Nós vimos aqui a experiência da viúva de Sarepta, né? E também a experiência de Jonas lá em Nínive. Quarto, o que são as alianças incondicional e a aliança condicional? Bem, a aliança incondicional é a disposição soberana de Deus em estabelecer um contrato incondicional ou declarativa e irrestrita pela sua própria iniciativa. Já a aliança condicional é um contrato condicional e mútuo com o ser humano. Para eu receber, depende de eu honrar. Eu preciso honrar a minha parte. E o que Deus estabeleceu com o homem e qual foi o propósito disso? Bem, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, um compromisso de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe, tá? Nós acabamos, né, de realizar o estudo sobre missões transculturais, tá? Missões transculturais no Antigo Testamento, né? Então, que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, pedimos do Senhor a tua bênção, a tua graça, pedimos que o Senhor, meu Deus, nos abra a mente para entendermos e que possamos guardar no nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, nós nos encontramos no próximo domingo, numa próxima lição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica